assim à direção da BAD, o Vítor Marinho é da Delegação Norte, o Miguel Narciso, e que não tive a oportunidade de ver todos. De qualquer das maneiras, pronto, gostaria de começar por agradecer ao Grupo de Trabalho dos Arquivos Municipais pela organização deste serão, aos convidados a disponibilidade para participarem nesta iniciativa e também a todos os que estão aqui a juntar. Já somos 65, isto está ótimo, está espetacular. E pronto, e gostaria de destacar que, de facto, estas iniciativas, estes serões, têm-se vindo a revelar muito importantes, porque têm permitido conhecermos melhor e consequentemente, acabamos por trabalhar um bocadinho melhor, porque ao conhecermos, ao partilhar as práticas, as boas práticas, aquilo que cada um vai fazendo, os problemas, as dificuldades de cada um, acabamos por criar ligação, criar comunidade e uma rede de suporte que é muito importante. Relativamente ao tema desta tertúlia, que é um tema, pronto, importantíssimo e com muita atualidade, só recordar que em março, na audição parlamentar, onde a BAD esteve presente com a Comissão de Cultura, tivemos a oportunidade de referir que, em consequência destas decisões, dos confinamentos, as populações acabaram por ficar privadas do acesso, quer a serviços de apoio ao trabalho, ao estudo, à investigação, quer empresas, quer as populações, quer mesmo os próprios decisores, e que isso tem trazido prejuízos às pessoas. Também que estas decisões de fecha tudo e uns fecham assim, outros fecham de outra maneira, acabou por tornar mais visíveis as assimetrias regionais, porque enquanto alguns tiveram capacidade para dar resposta melhor através das redes da internet e desses mecanismos, outros, por não estarem tão bem equipados, acabaram por ter mais dificuldades. Pronto, para finalizar, eu não vou monopolizar muito tempo, gostaria de dizer que estas iniciativas que a BAD tem organizado, ainda ontem houve outro serão organizado pelo grupo de trabalho não pelo grupo de trabalho não, pela Delegação Regional do Norte, e é muito interessante ver que já não é só o Norte que participa nessas sessões, já não são só as pessoas de arquivo que estão aqui na sessão de hoje, e isto tem sido, de certa forma, uma coisa que a pandemia também nos tem ensinado, que estas possibilidades de estarmos a falar uns com os outros por estas redes, não é? Por estes Zooms, de certa forma também estamos um bocadinho cansados, mas que também se tem revelado como uma ferramenta excepcional para podermos comunicar comunicar muito melhor uns com os outros, não é um bocadinho, e se calhar acabamos por estar mais próximos do que estávamos anteriormente, porque se nós formos ver bem, os encontros com a participação nacional, o facto de haver pessoas das ilhas, da Madeira, dos Açores, do Norte, do Sul, a participar num evento destes, se fosse presencial, teria muito mais dificuldades. Isso vai-nos ensinar que se calhar temos que começar a tirar muito mais partido destas ferramentas da internet. Pronto, e para terminar mesmo, pronto, uma palavra de agradecimento a todos os que têm criado estas iniciativas, os grupos de trabalho, as delegações regionais, o próprio secretariado da BAD, que tem dado muito suporte à organização destes eventos, e recordar a todos que podem acompanhar a BAD através do Facebook, do Instagram. Não sei se já todos sabem que a BAD tem uma conta de Instagram e se já nos seguem no Instagram. Por favor, subscrevam a newsletter da BAD para receberem. A newsletter da BAD está com uma periodicidade mensal, com bastante conteúdo, e participem também nos grupos de trabalho e, claro, tornem-se associados da BAD, porque teremos muito gosto em recebê-los e em contar com todos. Pronto, eu
termino, agradeço muito a presença de todos e estou agora expectante para ouvir o que cada um tem a dizer. E pronto, muito obrigada. Obrigada Obrigado, também. Ana. Então, se calhar iríamos então iniciar aqui esta nossa conversa, que nós, sem grandes pretensões, chamamos de tertúlia. Na verdade, o que se pretende é que seja uma conversa informal de reflexão em torno do impacto que a pandemia tem no funcionamento dos serviços e não tanto como é que cada uma das autarquias que foram convidadas a participar nesta conversa se adaptaram neste contexto de pandemia, embora também o possamos fazer, mas acima de tudo refletir sobre o impacto que dos tempos em que vivemos tem no funcionamento dos nossos serviços e as consequências que tem também no futuro. Portanto, é sabido que estamos há mais de um ano a viver sob uma pandemia, que esta situação determinou que fossem decretados sucessivos estados de emergência e os diplomas que regularam os estados de emergência levaram ao encerramento de muitos serviços públicos considerados talvez não muito essenciais. A parte dos serviços que foram encerrados enquadram-se no setor cultural e praticamente todos os estados de emergência declararam o encerramento dos serviços de arquivo, de bibliotecas e de museus. E esta era uma primeira reflexão que nós que somos aqui convidados a fazer. Portanto, será o arquivo um serviço cultural? Bem, sabemos que no universo dos municípios, porque sendo esta iniciativa do Grupo de Trabalho dos Arquivos Municipais, estamos de alguma forma mais focados nesta realidade. Em algumas situações nós sabemos que existem municípios que têm arquivo histórico e arquivo geral, duas unidades orgânicas distintas ou entendem serviços distintos. Nem todos assim é. Em todo o caso, quando se encerram os serviços de arquivo, importa perceber como é que a administração, que continua a funcionar, continua a estar on, como é que ela se organiza e de que modo é que funciona sem ter o acesso habitual à informação de arquivo que serve de antecedente para decisões fundamentadas. E esta era uma primeira reflexão. Qual é o impacto que o encerramento dos serviços de arquivo tem para o funcionamento da própria administração? Por outro lado, o encerramento dos serviços de arquivo pode ter algum impacto no garante dos direitos de cidadania, na medida em que, para, enfim, dar continuidade àquilo que é a nossa vida, nós precisamos, muitas vezes, de aceder à informação de arquivo para fazer valer os nossos direitos. E se os serviços fecham, como é que isto fica? Portanto, esta seria uma vertente da conversa. Depois falaríamos um pouco também, ou propunha que nós também conversássemos um pouco sobre a consequência do encerramento e da obrigatoriedade do regime de teletrabalho. Portanto, os serviços mais ou menos adaptaram-se e fizeram um esforço para garantir condições de segurança para os seus funcionários. Essas condições de segurança implicaram que o trabalho passasse a ser feito remotamente em casa, portanto, dando cumprimento a esta obrigatoriedade que existiu para o teletrabalho. E então a questão que se coloca é de outra natureza, é como é que a produção, os atos administrativos continuam a funcionar se os serviços estão efetivamente preparados para este trabalho à distância, se as plataformas tecnológicas permitem efetivamente que a informação que é produzida no contexto dos atos administrativos
garante aqueles requisitos que nos são tão caros no mundo dos arquivos, da autenticidade, da fidedignidade e também da preservação da informação ao longo do tempo. E de alguma forma, como é que nós estamos hoje a preparar os arquivos da amanhã, quando fomos obrigados, quase de um dia para o outro, a desmaterializar muitos dos nossos procedimentos. Nós convidámos para esta conversa, tentámos ter aqui uma representação do território, que é um bocadinho também o nosso lema, de norte a sul do país. Temos o João Paulo Lopes, do Arquivo do Porto, o Daniel de Mel, do Arquivo Municipal de Coimbra, o Miguel Narciso, do Arquivo Municipal de Leiria, e a Sílvia Arvana, do Arquivo Municipal de Estremoz. Lançado este mote, que eu deixei basicamente estas duas áreas de pensamento, por um lado o impacto do encerramento dos serviços, dos serviços de arquivo no funcionamento das organizações e na garantia dos direitos dos cidadãos, por um lado, e por outro lado a desmaterialização dos procedimentos. Eu dava a palavra aqui, se calhar começando pelo norte, descíamos ao João Paulo, se quisesse refletir aqui connosco sobre estas questões. Não sei se já se colocaram, bem sei que no Porto existe esta realidade do arquivo histórico e do arquivo geral. Palavra ao João Paulo. Boa noite. Boa noite a todos, muito obrigado pelo convite, terei todo o gosto em partilhar a minha experiência e também o que penso sobre o assunto. Quero felicitar a equipa da BAD e especificamente a equipa do Grupo de Trabalho dos Arquivos Municipais pela iniciativa e cumprimentar o Daniel de Mel, o Miguel Narciso e a Sílvia Arvana, colegas de painel, digamos, e a Helena e todos os outros colegas que estão a acompanhar a sessão. Eu peguei em 3 pontos com base naquilo que foi pedido para refletir, e isto é uma reflexão. Peguei aqui em 3 pontos que são o impacto, a transformação e a imagem. Portanto, o impacto que a pandemia teve e o encerramento dos serviços. Portanto, com a pandemia e com o encerramento dos serviços, nós tivemos necessariamente uma forma nova de relacionamento com os utilizadores, quer externos, quer internos. E também com a adaptação do trabalho para maior desmaterialização de procedimentos que já existiam. Devo lembrar que no Arquivo Geral, pelo qual eu falo, no Arquivo Geral e também no Arquivo Histórico, em todo o município, já os procedimentos administrativos, os atos administrativos, correm todos sobre o sistema de gestão documental. Falamos numa desmaterialização a 100%, não é verdade, mas é quase. Portanto, aliás, em vez de falarmos numa desmaterialização de procedimentos do zero, foi uma adaptação de procedimentos. Estas adaptações tiveram resultados no serviço, conseguimos dar resposta, tanto quanto possível conseguimos dar resposta e manter os níveis de serviço, mas importa aqui também frisar um impacto que teve no pessoal, nos colaboradores, portanto o impacto a nível psicológico e fisiológico dos trabalhadores. E quanto a estes aspectos, eu considero que as lideranças, apesar de estarmos a trabalhar e bem de forma remota e em teletrabalho, as lideranças têm muita dificuldade e têm que estar mais próximas dos trabalhadores, porque é um ambiente que afasta um pouco as pessoas. Por outro lado, sinto que deve haver mais formação e melhor formação sobre, por um lado, a forma de organização do teletrabalho e formação também técnica e comportamental para saber lidar com esta nova realidade. Quanto ao encerramento dos serviços de arquivo, como a Helena Neves referiu,
No Porto nós temos duas divisões de arquivo que desde 2018 estão, infelizmente, separadas, portanto com algumas diferenças na sua missão e no seu dia-a-dia, mas nós beneficiamos, ao invés do Arquivo Histórico, nós beneficiamos desse facto porque estamos dependentes do Departamento do Gabinete do Munícipe, que gera o Gabinete do Munícipe, e beneficiamos de um maior período de abertura ao público, que foi sempre que o Gabinete do Munícipe pôde receber munícipes em presencial, nós fizemos-lo também. Portanto, aqui sofremos um pouco menos com o encerramento, se bem que houve uma diminuição, naturalmente, porque havia restrições de entrada, né? Houve uma diminuição. Por outro lado, quando começou a haver esta diminuição da procura, porque os munícipes entendiam que os serviços estavam fechados e alguns deixaram de nos procurar, pelo menos presencialmente, aconteceu em julho de 2020 o lançamento da linha Porto, Porto Ponto, que é um atendimento telefónico centralizado da Câmara, que centraliza num único número vários assuntos. Isso, sendo publicado no site e na comunicação social e nas redes sociais, deu maior visibilidade, quer ao município, quer aos serviços prestados pelo município. E aí beneficiámos um pouco dessa procura que surgiu com o lançamento dessa linha. Portanto, podemos dizer que houve, com a exceção de um pequeno período, e com uma diminuição de cerca de 40% na procura, falando da consulta de documentos em sala de leitura, nós garantimos ininterruptamente o acesso à informação, portanto proporcionando o exercício, que é um dos pontos fundamentais, o exercício dos direitos, liberdades e garantias. E aqui importa frisar mais uma vez a importância dos arquivos para o acesso à informação e ao conhecimento pelos agentes das atividades culturais, económicas, de todo o tipo, e também da administração. Devemos lembrar que a informação constitui um ativo, como os ativos financeiros, materiais, etc., constitui um ativo para a administração, e a administração não sobrevive sem o arquivo e sem a informação que é tutelada e gerida pelo arquivo. Portanto, e aqui voltando um bocadinho àquela pergunta de provocação, como pode a administração estar onde sem acesso à informação de arquivo, eu diria que sem os arquivos não há administração a funcionar. Esta será uma verdade inconveniente, parafraseando o título do filme em que é protagonista o Al Gore, se for o caso, temos que repetir e voltar a repetir como ele faz, ou como ele fez, inúmeras vezes, para fazer passar a mensagem. Depois, falando na transformação, a transformação digital é um processo evolutivo que, eventualmente, todos os municípios estão a passar, e todos os arquivos particularmente estão a passar, com maior ou menor dificuldade. Com a pandemia e com o encerramento dos serviços, nós tivemos a transformação digital automaticamente com um salto qualitativo. Julgamos que positivo. Portanto, eu dou apenas 2 exemplos, não quero particularizar, mas tenho que fazer uso da experiência. Dou apenas 2 exemplos. Desmaterializamos a consulta de documentos, não só desmaterializando os documentos que eram pedidos para a consulta, mesmo que as pessoas fossem presencialmente, nós tentávamos desmaterializar os documentos solicitados e dá-los à consulta em digital. E por outro lado, desmaterializamos a forma de consulta. Nós pusemos os munícipes a consultar processos em qualquer ponto do planeta, através de reuniões pelo Microsoft Teams. Portanto, partilhávamos a tela, como fizemos há bocadinho, e partilhávamos a tela para dar à consulta os diferentes processos que eram solicitados. Portanto, aí foi uma transformação ocorrida pela necessidade. E outro
outro passo que demos e ultrapassámos uma dificuldade era a dificuldade de passar da certidão ou da fotocópia autenticada semi-digital ou híbrida para uma certidão ou fotocópia autenticada totalmente digital. Fizemos de um dia para o outro. Portanto, e outras coisas aconteceram. Para responder às necessidades do teletrabalho, já disse, portanto, houve uma adaptação uma adaptação dos procedimentos de trabalho e das instruções de trabalho, das formas de trabalho, da organização do trabalho. Aqui, falando da experiência própria e do contacto com outros colegas no município, há uma grande dificuldade de coordenação das equipas e de comunicação. Porque há um ajustamento das pessoas a uma nova forma de trabalhar, que é nova, que é desconhecida, e a adaptação leva tempo, e por outro lado há dificuldades tecnológicas, há falta de meios e dificuldades que surgem no dia-a-dia, mesmo com planeamento. Em todo o caso, devo relembrar e frisar que todo o trabalho corre sobre sistemas de gestão documental e sistemas de gestão de arquivo que foram criados com a colaboração ou com a direção do arquivo municipal e, portanto, cumprem os normativos para o efeito. E o município utiliza o sistema de gestão documental, portanto, garantindo aqui a autenticidade, a fidedignidade e também o acesso continuado. Lembrei-me aqui neste ponto que há uma instituição no Porto que já está a construir um arquivo da pandemia, que é o Museu de História Natural e de Ciência da Universidade do Porto. Daqui a uns anos ou daqui a uns meses, já estamos a construir, aliás, já estamos a construir um arquivo da pandemia também, não é? Não só com os processos que são tratados durante este período, ou estes períodos, mas também com os documentos acessórios e concorrentes para as atividades, que são, por exemplo, registros de reuniões, registros de e-mails sobre a pandemia, sobre as dificuldades, sobre os alcances, sobre as vitórias, sobre a motivação das pessoas, sobre aquilo que é alcançado. Depois, eu estou a falar um pouco depressa porque não quero roubar o tempo aos outros, não é? Sobre a imagem. Mas está a partilhar coisas muito interessantes. Não percebi. Mas está a ser muito interessante. Muito obrigado. Espero que sim, é isso que eu espero principalmente. Sobre a imagem do arquivo e da administração. Aqui também julgo que beneficiamos no facto de estar numa Câmara que dá atenção não só ao arquivo, mas também aos serviços em geral. Nós tínhamos e mantemos reuniões com o membro do Executivo, que é o Vice-Presidente, quinzenalmente, e desde o início do confinamento houve um compromisso da administração, do Executivo, e que foi passado aos vários níveis da direção, de dirigentes, para manter os níveis de serviço. Não posso estar a mentir a dizer que mantivemos 100% o nível de serviço, mas mantivemos, em alguns casos, houve um aumento bastante significativo do nível de serviço e fizemos todos os esforços para o manter, e para isso mantivemos nessas reuniões quinzenais, fazíamos sempre e continuamos a fazer, uma prestação de contas quinzenal sobre os indicadores de produtividade e os níveis de serviço verificados. Portanto, neste caso e no município do Porto, há indubitavelmente e comprovadamente um interesse e uma consciência do conhecimento e um conhecimento próximo do trabalho quer do arquivo, quer dos outros serviços, porque sei de fonte segura e por experiência que o Vice-Presidente acompanha todos os serviços sob a sua tutela, da mesma forma que acompanha os serviços do arquivo, e outros membros do Executivo assim o fazem também.
Em todo o caso, eu tenho ideia, e corrigir-me-ão se estiver enganado, que este conhecimento e este apoio da hierarquia não perpassa o país todo, incluindo o continente e as ilhas, infelizmente. Tenho conhecimento de alguns casos em que o arquivo é tratado como um parente pobre, mas não obstante com a obrigação de manter os níveis de serviço, cumprir a missão, independentemente da dificuldade que surge a vários níveis, materiais, o apoio da tutela que deviam ter. Portanto, aqui cabe também uma palavra de solidariedade para todos os profissionais que diariamente labutam para manter a missão dos arquivos cumprida e fazê-la cumprir pela sua importância, que é conhecida de todos. Portanto, é evidente também a importância dos requisitos de autenticidade, fiabilidade, preservação e acesso contínuo à informação que falamos. Como disse, nós utilizamos sistemas de arquivo e sistemas de gestão documental não são certificados, mas foram construídos com os normativos requeridos para o efeito. Porém, estes estão sempre em desenvolvimento face à evolução do comportamento informacional e também de requisitos legais. Falo-se, por exemplo, no Regulamento Geral de Proteção de Dados. E mais uma vez vemos aqui o papel primordial e fulcral dos arquivistas e outros profissionais da informação para a manutenção da conformidade dos sistemas de gestão da informação. Resumindo a minha intervenção, diria que no nosso caso, e falando de modo global do município, porque tenho conhecimento do funcionamento dos outros serviços, a administração esteve on, mas os arquivos também se mantiveram on. Nós estivemos sempre em contacto com os munícipes, ou de uma forma ou de outra. Como disse, houve uma diminuição das consultas presenciais em cerca de 40% de 2020, isto considerando o ano de 2020 em relação a 2019, mas conseguimos dar resposta às solicitações e aos anseios quer dos particulares, quer da administração, que todos os dias nos enviam pedidos da mais diversa índole, como acontece noutros arquivos. Portanto, voltaria àquilo que já disse e respondendo à pergunta provocatória da tertúlia, como pode a administração estar onde sem acesso à informação de arquivo? Não pode porque os serviços não param, as pessoas não param, os negócios não param. Eu lembro-me que na primeira semana do confinamento nós tínhamos um cliente, um munícipe, a pedir por tudo, porque houve uma altura em que nós tivemos 2 ou 3 dias a preparar o teletrabalho. Não foi de um dia para o outro, mas foi o mais rápido possível. E um cliente desesperado porque ia fazer uma escritura no notário, não é? E resolvemos esse e outros problemas surgidos. Pronto, espero ter respondido àquilo que a Helena Neves solicitou e que seja útil para todos, e espero agora ouvir os outros colegas para também ganhar com a partilha dos outros. Muito obrigado. Foi aqui uma partilha muito importante. Eu penso que o caso do município do Porto é bastante exemplar para muitos de nós, desde logo pelo sistema de gestão documental que começou a preparar e a pensar para garantir todos estes requisitos. Começou a pensar isto já há muito tempo. Portanto, a adaptação que teve de fazer se calhar foi mais facilitada porque já contava com estas plataformas de tecnologia de apoio bem pensada. Nós depois voltaremos, mas como o tempo corre, se calhar passava já a palavra
continuando a descer, parávamos em Coimbra, Daniel. Muito boa noite. No que diz respeito aos cumprimentos, faço minhas as palavras do João Paulo e vou tentar também não repetir algumas ideias. Algumas, infelizmente, não poderia, algumas ideias que ele aqui partilhou não poderia repetir porque não é a realidade da organização do trabalho, por hora, mas tentar naquilo que é idêntico não repetir aquilo que foi aqui partilhado com o João Paulo. E partindo um pouco de uma realidade concreta também para uma generalização. Eu penso que vivemos tempos únicos, não é? E isto teve um impacto brutal na administração. Naturalmente, as organizações que de alguma forma já se tinham, estavam digamos na vanguarda, ficaram automaticamente mais bem preparados para dar resposta a este desafio. O mesmo acontece com todas as organizações e a minha percepção foi que, de uma maneira, não digo total, mas geral, havia uma grande impreparação para esta realidade. A começar por um aspecto muito humano, o controle do medo. Eu recordo-me que quando a administração fechou, já a sociedade tinha fechado. E depois também aqui há um aspecto, e nesse sentido, no meu entendimento, a administração, em termos gerais, não estava preparada, mas foi uma grande capacidade de adaptação. E nesse sentido, primeiro mental, e eu notei essa dificuldade. A minha primeira preocupação foi mesmo o lado humano, porque nós sabemos, isto entrou pelas nossas vidas, pelas vidas das nossas famílias e no fundo foi tentar procurar separar estas duas dimensões entre o profissional e o ser humano. O que eu pude observar na minha realidade, o arquivo em que eu exerço funções é um arquivo geral, que não está, portanto, está associado à área administrativa, nunca fechou, andou ao ritmo, como foi aqui indicado pelo João Paulo, aquilo andou aqui um pouco ao ritmo das solicitações, ao ritmo também da própria sociedade, nunca deixamos, ou seja, em rigor, neste período todo, nunca deixamos cumprir com aquilo que tínhamos para cumprir no que diz respeito à disponibilização da informação, agora a um ritmo diferente. E mesmo dentro deste período da pandemia, houve aqui dois períodos. Houve o primeiro confinamento, em que fechou tudo, a redução no que diz respeito à disponibilização da informação que está à nossa guarda, reduziu em cerca de 60%, 70% no primeiro confinamento. Eu tinha aqui até uma pequena cábula no que diz respeito a este trimestre, que corresponde, grosso modo, ao segundo confinamento, e os dados estão muito próximos do trimestre de 2019. Ou seja, neste segundo confinamento, a percentagem de pedidos de acesso à informação foi sensivelmente o mesmo. Portanto, também não queria deixar de dar aqui uma outra dimensão aqui à discussão, aqui à partilha. Pude observar que o serviço em que eu dirijo não tem ainda a grande participação no que diz respeito a projeto de modernização. É uma tendência que está a mudar paulatinamente, mas apercebi-me pelos meus colegas da modernização administrativa que eles tiveram um trabalho como nunca. Ou seja, isto para dizer o quê? Provavelmente a pandemia, no que diz respeito à desmaterialização, no que diz respeito à gestão da informação em ambiente digital, foi, digamos, um aspecto positivo da pandemia, foi o reforço que teve nestas políticas, nestas medidas. Houve, de facto, uma necessidade, houve uma alerta, houve uma chamada de atenção para os nossos decisores, no sentido de investir nesta área. E eu desconfio, nesse aspecto até penso que a pandemia fez mais para a modernização administrativa do que provavelmente os últimos 20 a 30 anos. Foi um impacto enorme, brutal, num curtíssimo espaço de tempo. E penso que essa realidade dificilmente volta para trás.
As pessoas perceberam realmente que tem que haver aqui uma distribuição entre tudo o que é administração presencial e administração à distância. Tem que haver aqui um aumento da oferta no que diz respeito à disponibilização da informação à distância, sem, contudo, descurar a componente presencial. E nesse sentido, no que diz respeito à minha realidade, deu início e de forma muito acelerada a projetos, passou a haver muito mais discussão, muito mais interesse, muito mais investimento em projetos de modernização administrativa. E tanto é que essa realidade reflete-se também, pensou por toda a Europa, e não é à toa que nós vemos que a famosa bazuca está muito direcionada também para estes projetos de modernização administrativa. Portanto, foi dado aqui um alerta generalizado, eu diria até global, penso que vai para além de fronteiras. Como disse, nós não notamos, nós fomos desenvolvendo o nosso trabalho conforme o ritmo também das necessidades. Não lançamos já a discussão para avançar para um conjunto de medidas que tendem em vista chegar ao nível de outras organizações. Há de facto essa preocupação. E nesse sentido, a título de exemplo, provavelmente irá ser iniciado um projeto de desmaterialização da informação, no sentido de a tornar disponível. Portanto, e para não repetir aquilo que também, alguns aspectos aqui que o João Paulo disse, eu diria que o que eu retiro foi, num primeiro momento, uma impreparação, depois uma adaptação real, uma acalmia por parte da organização, por parte dos trabalhadores, por parte de todos. Havia uma grande irritação latente. Eu penso que entre os dois momentos de isolamento há uma diferença abismal. Eu diria que definitivamente no segundo confinamento os arquivos estiveram completamente on. Não tenho qualquer dúvida em relação a isso. Passado aquele período de medo, nós tivemos, até porque tínhamos que estar ao nível das exigências, porque um arquivo on é sinónimo de garante democracia. É tão simples quanto isso. Não me posso pronunciar muito sobre a segunda questão colocada aqui lançada aqui pela Helena Neves, no que diz respeito aos requisitos, porque são matérias que nós ainda estamos, portanto, nesse aspecto não mudou, portanto, as preocupações mantiveram-se, já havia preocupações a esse nível, no fundo manteve-se tudo por igual. E houve também, de facto, passei no serviço em que estou, nós não recebemos chamadas diretamente do atendimento ao público, nós não fazemos atendimento ao público, portanto, nós somos um serviço de apoio às demais unidades orgânicas do município, mas curiosamente passei a receber chamadas diretamente do município, que eram passadas de colegas de situações aflitivas como aquela que o João Paulo acabou de aqui partilhar, e eram sobretudo essas, a questão da necessidade de fazer a escritura, e naturalmente com a pandemia os atendimentos foram bastante reduzidos, e a pedir por especial favor para ver se eu conseguia arranjar então dar acesso ao processo em causa. Na maior parte das situações, através de uma articulação, de uma aproximação até maior entre os serviços, foi possível dar resposta a todas essas necessidades, felizmente, mas de facto essa realidade também surgiu. Pronto, em relação a isto, penso que em termos genéricos era isto que eu pretendia mais partilhar, portanto corroborando alguns aspectos aqui já enunciados, mas também era mais estas ideias-chave que eu gostava de partilhar, que deixar aqui presente. Obrigada, Daniel. Dos projetos de modernização administrativa, muito
depois haveria a falar, pode ser que tenhamos tempo de lá voltar. Eu também não quero acelerar muito porque estou a ver as horas e temos mais as dois horas colegas passam, isto passa a correr, é verdade. Sim, eu também não quero... há mais coisas para dizer, mas também, pronto, é mesmo assim. Exatamente, exatamente. Eu passo ali pela Leiria, dou a palavra ao Miguel Narciso. Obrigado. Quero fazer também as mesmas palavras com os meus colegas do painel, saudar a todos, e não vou particularizar. E sim, quanto à questão essencial, principal, e também vou demonstrar um bocadinho a realidade que passei, até porque também aí dá uma percepção global do que é que se também estava a passar aqui também na nossa zona. E numa primeira resposta, o arquivo também esteve sempre on, o nosso arquivo. Ou seja, o arquivo municipal de Leiria encontra-se na administração, mas todo agregado, ou seja, temos também o arquivo histórico, toda a documentação está na nossa dependência, o que veio também acrescentar um bocadinho mais ao nível da investigação, pedidos de investigação. Tivemos, não foi mais nem menos, tivemos a mesma quantidade e de pedidos de consulta para histórico, também pela disponibilidade das pessoas em casa, também se calhar puxaram um bocadinho para aí, avançaram projetos pessoais. Ao nível da administração, e sim, também partilho exatamente daquilo que o Daniel e o João Paulo dizem, ou seja, houve um grande esforço por parte do arquivo. Só para terem uma noção, nós passámos a trabalhar das 9 às 7 da noite e aos sábados das 9 até às 5. Face aos pedidos quer seja dos serviços técnicos, não é? Porque se a documentação estava toda na nossa posse, nós tínhamos que a disponibilizar, quer seja em suporte digital, e então aí houve um grande esforço, porque os pedidos cada vez eram mais, eram pedidos diretos dos técnicos, como eram diretos também de fora, né? Estávamos a cair tudo, e normalmente a pessoa em casa é mais exigente, tem mais tempo para pensar e exige mais e pega no telefone e insiste, isto ainda não está, tanto para nós como para os serviços emissores de informação. E às vezes até os executivos telefonavam só, a perguntar qual era o ponto de situação. Aliás, em jeito de brincadeira, eu digo que se calhar o Presidente telefonou mais vezes do que até aqui, né? Nesta altura. mas não para apressar, mas só para saber o ponto de situação, até porque tinha de um lado as pessoas e tinha do outro lado os técnicos a dizer que o arquivo tem que disponibilizar isto mais rápido. Mas o acesso à informação foi, no meu ver, o grande... O que levou, entre aspas, mais porrada nisto tudo, porque era aquilo que as pessoas... Acho que a instituição e a organização tomou noção da importância que o arquivo tinha. Pelo menos é a ideia com que eu fiquei. E porquê? Quando nós nos atrasávamos, nós estipulámos um prazo de satisfação dos pedidos, e quando nos atrasávamos eram eles a perguntar, então, está tudo bem, o que é que se passa? É preciso reforçar a equipa, e tivemos vários reforços de equipa. Também isto aqui foi, também tenho que admitir, nós no todo de 8 funcionários passámos para 17, voluntários também, né? Depois regressaram, isto na primeira pandemia, primeira pandemia, entre aspas, na primeira vaga, pronto, éramos só nós, 2 ou 3 estavam nos equipamentos e na disponibilização de informação. Outra questão que nós, e aqui indo ao encontro dos sistemas de gestão e a tecnologia, o que nós decidimos logo na altura, quando se encerraram serviços, né? E encerraram no sentido de mandaram para casa, a desmaterialização
todas as imagens produzidas, objetos digitais, eram todos inseridos no sistema de gestão de arquivo. Todos, quem necessitasse, era-lhes enviado um link de acesso ao processo. Portanto, nós não enviávamos imagens, formatos PDF ou o que fosse, não enviávamos para ninguém. Portanto, a gente disponibilizava no catálogo e a pessoa, informávamos a pessoa que já estava disponível e a pessoa ia lá consultar. Portanto, isto ficou logo assente, de forma a que não andassem a circular por correio eletrónico as imagens para trás e para a frente, e depois a gestão aí ia ser caótica, quer a nível da informática, do peso que teriam. E aí sim, o que é que nos veio a fazer? Nós em 2009 tínhamos estipulado um plano de desmaterialização, desde 2019, e a pandemia veio acelerar isto tudo. Nós tínhamos definido até 2022, mais ou menos, ter um andamento da desmaterialização assim um bocadinho mais tranquilo, e com a pandemia e com os técnicos em casa e os serviços em casa, foi necessário então reforçar este tempo de trabalho. Portanto, eu diria que no nosso caso foi mais do que on. Nós tivemos muito mais do que on. e pelo aquilo que eu sinto da organização, deram muito mais valor. Hoje são os próprios os serviços a ligarem-nos, a perguntar como é que nós estamos, como é que está a nível de serviço, posso-vos fazer mais este pedido, vejam lá. Já não é tanto aquela ligação de toma lá a requisição e vem cá o processo e está feito e aquilo, apesar de que, e aqui sim é o que eu acho uma grande vantagem da pandemia, é que, quer queremos ou não, puseram as pessoas em casa, não é? Só que as pessoas isoladas perceberam que sozinhas isto não funciona. Portanto, quer seja a nível social, né? Mas também a nível da organizacional. Portanto, os próprios funcionários em casa tinham a necessidade de telefonar aos colegas ou a pedir serviço, né? Olha isto, olha, é preciso isto, é preciso... Eu recebi vários telefonemas de colegas, olha, eu sei que isso está atrasado, mas vê lá como é que isso está. E houve um lado mais humano, digo eu, a percepção que eu tenho, um lado mais humano, perante a visão que normalmente é generalizada dos arquivos, né? Que é os meninos que estão lá embaixo nos calabouços, entre aspas, e o resto só nos lembramos deles quando eles vêm cá trazer algum processo ou quando precisamos deles. E aqui acho que na pandemia trouxe esta vantagem. O que me tem refletido muito é a grande desvantagem, que é a desmaterialização feita ad hoc e feita, entre aspas, à pasada. Ou seja, do lado do ponto de vista superior, o que lhes interessa é que se ponha a documentação de um lado e que saia do outro. Não interessa saber se está agregada em algum sistema de gestão documental, se está livre, se não está. Pronto. O que eles querem é que terem ali a imagem ao pé deles para se decidirem. E eu temo muito, esta é uma preocupação muito, muito premente, que se avance, não haja um bom critério e que se avance para estas medidas desmesuradas, apasadas, tomem lá, como na altura se fez, na altura das digitalizações, tomem lá um CD e desenrasquem-se, né? E depois lá estão os técnicos todos, para além de guardar o papel, de guardar o CD e ver o que é que lá está e ver... Esta é a minha grande preocupação com a desmaterialização no momento em que estamos hoje, né? Eu penso que tenho respondido a tudo. A questão do teletrabalho. Eu julgo que a distância do posto de trabalho fez bem a certos serviços, principalmente aqueles serviços que há em todos os lados, que se centram muito neles próprios e que se tornam umas ilhas. Eu penso que aqui fez ver a estes serviços que
é preciso uma ponte para os outros serviços, não estou a dizer só apenas para o arquivo, mas acredito que tenha sido generalizado com os restantes. Eu penso que tenha respondido a tudo. Sim, nós se tivermos oportunidade ainda voltaremos aí a algumas Exatamente. questões que tu colocaste, que também são bastante sensíveis desta aceleração muito exagerada, à pasada, como referiste, Exato. e dos riscos que isso pode ter, mas lá iremos. E eu vou continuar parando em Estremoz e dou a palavra à Sílvia para partilhar connosco também o que tem a dizer sobre estas matérias. Olá, boa noite. Obrigada pelo convite. Agradeço à ABAD e ao Grupo de Trabalho dos Arquivos Municipais. Na realidade, quase tudo foi dito, embora a realidade seja diferente em cada município, mas a questão do impacto, claro que teve impacto, tanto a nível pessoal como profissional. Tivemos que repensar as tarefas, tivemos que adotar novos procedimentos e, claro, de uma forma rápida, não é fácil adaptarmos às novas realidades desta forma como aconteceu. Claro que a primeira fase foi complicada, todo o processo de encontrar formas de trabalhar diferentes daquelas a que estávamos habituadas. Já na segunda fase já foi mais fácil, já estávamos a adaptar, digamos assim, à forma diferente de trabalhar. O teletrabalho também foi uma das diferenças, porque estávamos habituados a trabalhar presencialmente e depois cada um ir para a sua casa e ter que gerir a parte pessoal e familiar com o trabalho também não foi fácil, mas posso garantir que o arquivo esteve sempre on. E de que forma? Lógico que quando os serviços fecharam, nós também, a nossa primeira abordagem foi como vamos fazer para terem acesso à informação. Houve métodos de trabalho e de uma vez que os utilizadores não podiam consultar, nós fazíamos chegar a informação. Os pedidos eram feitos por mail, havia um incentivo do atendimento à distância. Como não podia ser pessoal, teve que ser à distância. Inclusive chegámos a ajudar na pesquisa para que o utilizador não ficasse sem informação. Os pedidos por mail aumentaram e nós tentámos sempre responder, por isso nunca tivemos off, tivemos on. E aqui sim o impacto da pandemia veio também, acho que, tornar a organização mais forte neste sentido. E porquê? Porque também tem que perceber, a organização que produz e reúne a documentação, tem que perceber, ela é necessária para o desempenho da função dela. No caso de Estremoz, por exemplo, temos arquivo intermédio e arquivo histórico. O arquivo intermédio está sempre a fazer falta nos serviços, principalmente enumero aqui a parte das obras municipais, que muitas vezes nos foi solicitado documentos, processos para poder dar resposta ao munícipe. Portanto, nós nessa parte garantimos o acesso à informação e aos processos. Embora de outra forma por marcação, por consultas com agendamento na altura em que se podia ainda fazer, mas nunca deixámos de servir o público, tanto o interno como o externo. Os serviços são essenciais, sim, na organização, mas o arquivo também é um serviço essencial. Na minha opinião, acho que é um serviço que deveria ter ficado aberto, deveria ter ficado a funcionar tal como os outros serviços essenciais. Porquê? Porque a Câmara depende deles.
para cumprir a função que é atender o munícipe e resolver os problemas deles. Portanto, não fazia sentido o arquivo fechado e a administração estar on e o arquivo off, não fazia qualquer sentido. A nível da sociedade, nós tentámos sempre que o arquivo respondesse a todas as solicitações a nível público externo, garantindo assim o acesso à informação, mas como todos os outros arquivos, e cada realidade é uma realidade, acho que também fez esta parte do arquivo ficarem fechados, acho que também a nível dos decisores esta pandemia veio ajudar a que possam pensar de outra forma e vejam os serviços de arquivo não como os meros depósitos de documentos, mas sim como serviços úteis, essenciais ao bom desempenho da função. Portanto, quero aqui não quero deixar de frisar, um arquivo é importante na administração, é importante na sociedade. Ele é um repositório da memória, portanto não pode estar fechado. Desta forma, eu acho que foi quase tudo dito aqui pelos colegas, cada realidade é uma realidade, mas a nossa não foi muito diferente. Claro que a nível de digitalização e disponibilização da internet tem a ver também com processos de modernização administrativa e nem todos os municípios estão ao mesmo nível. Claro que há municípios um pouco mais atrasados nessa parte, mas tentamos sempre dar resposta e difundir o arquivo e os serviços de arquivo e os documentos através dos sites do Facebook, da renovação do site, a colocação de mais informação, porque de uma forma não era possível fazer o acesso presencial à documentação, tentámos então fazê-lo de outra forma, através das novas tecnologias e também dar a conhecer o arquivo um pouco mais e mostrar que o arquivo sim é um serviço essencial para a sociedade, para a administração, são serviços essenciais que devem manter abertos. Eu espero que esta forma de pensar tenha mudado um pouco e os decisores também a esse nível que possam ver o arquivo e decidir a forma determinada das coisas que têm a decidir a nível do arquivo que melhorem. No caso da digitalização, que seria importante, e pensarem um pouco mais nessa parte e não visto só como o colega há pouco dizia, que só precisam de um documento e está ali e chega ali e já está pronto e não é só isso que nós queremos mostrar, a pandemia veio também servir para isso, veio para mim servir um pouco para abrir a mente dos decisores, para abrir a mente daqueles que têm o poder de decisão nesta matéria dos processos de modernização. Portanto, foi aqui o meu contributo, não quero estar a repetir mais, mas acho que o essencial foi dito. Quanto à informação a conservar, nesta fase da pandemia, penso que seria importante salvar e guardar aquela informação que tanto transformou os serviços, que fez mudar as decisões que foram tomadas, os normativos internos que foram criados, tudo com base a pensar nos serviços e em como chegar ao público. Toda essa documentação será útil no amanhã, no futuro, porque faz parte da construção da memória e não nos podemos esquecer
que esta fase marcou e irá marcar toda a gente. Portanto, é importante guardar, salvaguardar esta informação nesta época de pandemia. Contudo, acho que não tenho mais a dizer. Okay. Obrigada, Sílvia. Obrigada. Foram aqui, eu tenho vontade de pegar aqui em vários aspectos que cada um de vocês aqui colocou, mas não resisto também em partilhar só um bocadinho do que foi a experiência na Câmara Municipal de Lisboa, apenas em 2 pontos, um que respeita ao atendimento ao público e outro que respeita ao funcionamento dos serviços, que também não andou assim muito longe. Mas o João Paulo falou numa solução que me pareceu muito engraçada, que foi uma espécie de criação de uma sala virtual de atendimento através do Teams, onde foi possível, digamos, dar acesso à informação quando não era possível fazer os atendimentos presenciais em sala de leitura. Não sei muito bem como é que isso funcionava. No caso da Câmara de Lisboa, houve uma altura que a sala de leitura fechou, depois reabriu com a lotação mais reduzida para mantermos o distanciamento de segurança, mas investimos e incentivamos a pedidos de reprodução, digamos, substituindo-nos nós aos leitores, quando eles pedimos, então, mas diga lá o que é que procura, que nós fazemos a consulta, digitalizamos e enviamos. Portanto, incentivamos os pedidos de reprodução, que aumentaram muito, porque não podíamos dar resposta aos pedidos de consulta presencial. Por um lado. Por outro lado, a chegada dos pedidos da parte dos serviços, nomeadamente os do urbanismo, foram imensos. Nós tivemos muita dificuldade de responder em tempo útil, com uma equipa que também acabou por ficar reduzida, porque introduzimos o funcionamento em escala, mas pronto, lá tentámos. O que eu queria aqui deixar só uma experiência que foi do funcionamento dos serviços por conta do teletrabalho, quando, em particular no caso dos serviços de urbanismo, mas não só, nós não temos na Câmara de Lisboa um sistema de gestão documental se calhar tão robusto quanto existe na Câmara Municipal do Porto. E a realidade com que nos deparamos foi um aumento enorme daquilo que são os processos híbridos. Eram processos que estavam a ser conduzidos em ambiente analógico, que os técnicos tinham nas suas secretárias e a que estavam a dar seguimento, e de repente foram para casa e toda a tramitação dos processos passou a fazer-se por e-mail, que a Sílvia também referiu aqui a importância do e-mail nos pedidos. Muitas das decisões até eram canalizadas através de pedidos, e o acesso VPN para aceder aos sistemas de gestão documental foi muito solicitado e em algumas vezes colapsou. Tínhamos colegas que tinham de trabalhar em regime noturno para poder aceder fora daquelas horas de muito afluxo ao sistema, porque ele de facto colapsava. Tivemos algumas situações aqui desta natureza, mas a herança que nós já começamos a ter e que no arquivo nos pedem ajuda é: como é que eu agora faço a gestão deste processo híbrido, como é que eu tenho uma parte dele está em papel e a outra parte das decisões, da condução daquele procedimento passou a ser desmaterializada, e passado aquele tempo inicial a adaptação da desmaterialização até foi satisfatória, eu diria, mas temos aqui um processo que está metade em papel em cima da secretária e outra metade está no sistema em suporte analógico, e a questão da completude dos processos está agora a colocar-se, e também a colocar-se como é que nós agora fazemos o arquivo destes processos. É um desafio que nós estamos a enfrentar,
a fazer reflexão em torno disto. Enfim, quer dizer, não há aqui grandes soluções, mas depois seria uma matéria interessante para discutir. O tempo vai assim um bocadinho avançado. Helena, nós temos 1 hora para a nossa conversa. Posso, já temos aqui 2 questões e eu ia passar a palavra à Filomena Machado. Okay. Se ela pudesse ligar o som e colocar as questões aos oradores. Filomena? Sim, olá, boa noite. Olá, boa noite. As minhas questões eram uma diretamente para o João Paulo, que tem a ver precisamente com a consulta pelo Teams, que eu acho que foi assim, a novidade mais marcante desta sessão, e se era para clientes externos ou internos, ou para ambos, e se os processos que foram dados à consulta estavam já digitalizados ou foram digitalizados na altura, ou a pedido. E para todos os participantes, era como veem o tratamento da informação produzida neste período, nomeadamente se têm noção e como é que se poderá proceder, caso assim seja, se há muita informação a circular, por exemplo, nos Teams ou no Outlook, portanto, aquela que sai fora das aplicações de negócio e da gestão documental tradicionalmente falando. Era só, obrigada. Respondendo à questão em concreto, esta consulta por Teams é realmente uma novidade e ela surgiu da dificuldade de darmos, como é que nós havíamos de dar à consulta os documentos, sem passar os documentos para a posse, porque isto implica mesmo só a consulta. Como é que nós iríamos dar? Iríamos dar um acesso temporário ao sistema de gestão documental, ou ao sistema de gestão de arquivo, ou uma pasta, como é que iríamos fazer? E discutimos isto precisamente numa reunião do Executivo. E quem surgiu com este milagre, com esta inovação, foi o vice-presidente que tutela precisamente o pelouro da inovação. E ele lembrou-se, então, mas porque tínhamos começado a fazer as reuniões por Teams, e ele lembrou-se, mas porquê é que não dão à consulta os processos por Teams? E foi a partir daí. É para clientes internos, estas consultas são para clientes internos, e alguns processos já estavam digitalizados, outros eram digitalizados. Sempre que podíamos, digitalizávamos na íntegra, porque o cliente podia querer só as peças desenhadas do projeto de arquitetura. Mas já que vai à digitalização, então digitaliza-se tudo e fica de uma vez. Portanto, respondendo concretamente a essa questão. Depois, sobre a transação de documentos, ela só ocorre no sistema de gestão documental. Não há transação de documentos no Teams. Havia uma franjazinha de envios pelo Outlook, que depois após o envio, eram colocados no sistema de gestão documental no processo respectivo. Neste momento acabamos, já há muito, no início da pandemia, acabamos com isso e todos os envios para os municípios passam a ser exclusivamente pelo sistema de gestão documental. Portanto, temos essa segurança e também a preocupação com a proteção de dados. Portanto, no Teams não há... O Teams é apenas para consulta. Nós partilhamos o ecrã e mostramos a licença de obra, ou a escritura, ou o processo que ainda está em curso, que é dado mediante autorização pelo serviço gestor, porque sendo um processo em curso tem que se avaliar a legitimidade para o acesso. Portanto, penso que respondi à questão concreta. Portanto, fica a ideia da utilização do Teams, que, como eu respondi há bocado por mensagem à Carla Iris, veio para ficar. Não faz sentido. Há coisas, como dizia o Daniel Melo, há coisas que não vão voltar para trás, não é? Há coisas que vão prosseguir e foi uma vantagem, quando eu disse há bocado, não era exagerado. Nós podemos dar à consulta processos que não estão disponíveis no GizaWeb, no sistema de gestão de arquivo
baseado na web, podemos dar outros processos à consulta a qualquer cliente em qualquer parte do mundo. Muito obrigado. Obrigado, João. Daniel, queres comentar? Não, apenas dizer que também não, tanto quanto sei, não circulava documentos por mails, ou não houve esse risco. Até como é uma organização ainda, como não está tão empenhada em projetos ainda, está a iniciar, digamos assim, estes projetos de modernização administrativa, acabou por também ter uma atitude mais conservadora e assentou sobretudo, apesar de tudo, no acesso, na disponibilização presencial. Miguel, queres contribuir? Posso contribuir e a minha reflexão vai no sentido, se calhar, aquilo que a Filomena quer também. A mim, eu temo muito que haja e-mails com decisões a circular por Outlook ou por outra plataforma que não o sistema de gestão documental. Temo, não sei, porque também não apanhei nenhum, né? Mas é muito fácil uma pessoa, sei lá, um decisor estando em casa e não vai registar o e-mail, não vai registar o despacho, diz logo que sim ou que não, de acordo com a informação que tiver, né? na posse. E às vezes o e-mail pessoal também funciona, não é? É certo que nós pelo menos aqui no município, há um despacho, não, e há uma ordem de serviço de que tudo tem que entrar no mail conjunto, no mail geral, e que depois a equipa de expediente é que distribui os e-mails, bem como os de enviados. Enviados para um outro mail, que depois faz o registro no sistema de gestão documental e que dá a saída. Mas acredito que é muito fácil a pessoa que está a decidir, já que tenho aqui o e-mail para quem é que isto vai, fazer o envio. E eu temo que se perca muito essa informação. Até que depois sabemos que, ao fim de uma certa altura, a caixa de correio fica com um limite e vai-se apagando, sem ter noção do que é que se está a fazer, penso eu, e vai muito informação. Ficamos sem controle. Exatamente. Sílvia. Claro que estou de acordo com o Miguel. Também o meu receio será esse. Será que os mails, ou todos os mails, serão registados na plataforma, no sistema de gestão documental? Ou será apenas mails enviados que mais tarde serão eliminados? Essa também é a dúvida, fica em aberto. Penso que poderá haver mails sem terem sido registados e sem essa informação ter ficado preservada. Contudo, espero que sejam no menor número, digamos assim, porque muitas vezes pelo teletrabalho, claro que não se está junto da plataforma e também não se vai registar na plataforma, vai apenas pelo mail. Daí a dúvida de se toda a informação necessária a guardar se foi realmente guardada, digamos assim. Temos aqui a Sandra Patrício, também quer colocar uma questão. Força, Sandra. Olá a todos. É mais uma reflexão que eu tive ao ouvir-vos. Parece-me que a maturidade de cada organização no que diz respeito à gestão documental aqui conta muitíssimo. Se as organizações, neste caso os municípios, já tinham uma tradição e um trabalho prévio de mapeamento de processos e de utilização da gestão documental como regra e não como exceção, parece-me que foi muito simples não termos o problema dos e-mails que escapam. Mas quando a organização ainda não tem essa cultura e não obriga a que os funcionários produzam informação sempre dentro de plataformas, então aí torna-se mais difícil. E aí concordo com o João Paulo e também com o colega de Coimbra, que eu agora me estou a esquecer o nome, que é horrível. Daniel, desculpa.
que esta realmente pode ser uma oportunidade para verem como é que ter uma organização a funcionar em que todos os produtores de documentos de arquivo saibam que para produzir documentos, e para produzir um documento de arquivo é a coisa mais fácil do mundo. Eu faço uma informação, já estou a produzir um documento de arquivo. Eu estou a pedir para marcar férias, já estou a produzir um documento de arquivo. Portanto, acho que esta pode ser uma oportunidade para mostrar que se nós tivermos todos os funcionários com esta noção e que sabem que têm que usar as plataformas, pode ser a nossa oportunidade de ouro como arquivistas para, de facto, mostrar porque é que existimos numa organização e porque é que somos importantes. É claro que isto também significa que as organizações se apetreixem e as câmaras municipais, e eu falo de uma câmara municipal mais pequena, não é como Lisboa, não é como o Porto, mas como já estavam a fazer este processo de modernização administrativa, os funcionários já sabiam que sem ligação à VPN não lhes seria possível trabalhar. Portanto, essa questão dos e-mails na minha organização conseguimos controlar um bocadinho melhor por causa de regras que já tínhamos definido antes. Mas eu acho que é interessante ver em todas as partilhas que aqui ouvimos como a maturidade da organização em relação à gestão documental foi aqui a chave do sucesso da administração Staron. E era só isto que eu queria dizer e queria dar os parabéns a todos. Acho que estamos numa tertúlia ótima e espero que esta seja só a primeira de muitas. Até já. Muito obrigado, Sandra. Obrigada. Eu ia colocar, se alguém tiver mais alguma questão, é só carregar aí no levantar a mão. Sim, João. Aqui. Aqui ao lado direito tem o mais e diz aqui, tem uma mãozinha e diz levantar mão. Quem quiser é só colocar aí, carregar no mais e depois tem aí a informação, levantar mão. E quem quiser... Está o João Paulo a levantar a mão. Força, João. Nunca levantei a mão aqui. Tem aí. Normalmente sou um aluno caladinho, não levanto a mão para falar. Mas força, agora queremos ouvir. ouvir. Naquilo que a Helena referiu sobre os processos híbridos. Os processos híbridos, quando aparecem ou quando apareceram nesse período, será uma coisa boa para a organização, porque se a percentagem que passar a ser desmaterializada é um ganho, e o restante vai ter que se voltar atrás ou fazer documentos remissivos para aquilo que existe em analógico, ou, eventualmente, como aconteceu no município do Porto, digitalizá-los. Nós temos o caso paradigmático do urbanismo, com setor com o qual todos os arquivos trabalham, que a partir de uma determinada altura começaram a desmaterializar tudo à cabeça, e a parte que entrava ainda em presencial, em físico, era desmaterializado no próprio arquivo e depois seguia a sua tramitação em digital. Mas houve um grupo de processos que tinham esse passivo analógico e depois foram desmaterializados e foram carregados no sistema de gestão documental. Agora, depende do volume e da complexidade. Não é? Portanto, mas eu quando vejo uma parte de processos que não são desmaterializados, que correm em analógico, olho sempre para a parte que já está em digital e que serve para transformar em digital. Também dizer que no município do Porto, tendencialmente, todos os processos são desmaterializados, começam a sua vida, os documentos começam a sua vida no próprio sistema de gestão documental, e algumas exceções, e não são um bom exemplo, porque algumas resistências são, como falei há bocado do exemplo do apoio do Executivo, temos, ao contrário, temos a resistência também da parte da administração em alguns processos. Mas aí cabe a persistência e a clarividência dos arquivistas, com argumentos técnicos válidos para ultrapassar essas dificuldades.
A questão dos híbridos, João Paulo, que se nos colocou, sim, nós estamos a apontar para uma solução dessa natureza, fazemos remissivas, coloca-se, o desafio era onde é que eu teria o processo completo de uma forma autêntica. Portanto, eu para ter o processo completo com todos os documentos autênticos e fidedignos, obrigatoriamente tenho de consultar os dois ambientes, o analógico para a documentação que se iniciou assim, Sim, e que teve uma tramitação até um determinado momento nesse ambiente, e daí para a frente o digital. Dar conta só também do que foi a minha experiência, também houve uma evolução na adaptação dos serviços, daquilo que me foi dado observar, e essa evolução foi toda no sentido de consciencializar a importância do sistema de gestão das plataformas de registro. Quer dizer, a dada altura, os decisores, os próprios técnicos se aperceberam de que corriam o risco de perder informação se ela não estivesse registada. E eu acho que isso foi de facto uma vantagem dessa consciência da importância dos sistemas de gestão para a salvaguarda da informação e para a integridade dos processos. Eu registrei isso também. E regras que foram produzidas não havendo antes, enfim, não havia regras para tudo, tiveram de ser definidas para regular este modo de funcionamento, que sobrecarregou algumas pessoas mais e menos outras, porque não há ainda uma tradição de todos produzirem dentro do sistema de gestão. Portanto, houve aqui uma partilha de tarefas, digamos assim, mas foi-se afinando, sim. O tempo vai avançado, são 10h30, a conversa está boa, não sei. Era isso que eu ia dizer, se calhar, não havendo mais questões, passávamos para... Eu gostava só de dizer uma coisa. Eu peço desculpa, eu quando falei no início, não reparei que tinha a câmara fechada e pronto, e tive sempre a falar agora com a câmara ligada. Para o encerramento, agora para o encerramento. Exato. Não, pronto, eu não vou encerrar nada. Eu gostava só de realçar aqui a capacidade de adaptação e a criatividade, quer na área das bibliotecas, dos arquivos. Isto realmente, pronto, estou agora, mas já não vai tocar mais. E também as competências digitais deste grupo profissional. E que realmente, comparado com outros, sinceramente, eu acho que as pessoas das ciências da informação, no seu todo, de parabéns, pelas competências que têm, pela criatividade, pela vontade de fazer bem, pela vontade de prestar o melhor serviço aos seus utilizadores nesta adversidade toda. E o facto de, quer no primeiro confinamento, quer no segundo, bibliotecas e arquivos, terem sido os primeiros a abrir ao público, isto realmente é um sinal importante do valor e do reconhecimento destes serviços para as comunidades. Eu só queria aqui ressalvar uma coisa, disto tudo, desta digitalização e desta preocupação toda com a digitalização. Eu espero que... é uma preocupação, porque eu acho que por parte até do nosso governo e destas estratégias de modernização administrativa, nem sempre há o acompanhamento com a preocupação com a preservação digital. E nós podemos correr o risco de estarmos a digitalizar, e daqui a uns tempos termos esta dificuldade no acesso e termos realmente as coisas, não é? Portanto, eu acho que a desmaterialização tem de ser acompanhada desta preocupação com a preservação digital. Que é de facto uma questão muito importante. E pronto, e agradeço imenso a todos. Eu gostei imenso de ouvir. Eu já há 2 semanas com outra colega do arquivo da Assembleia da República,
Gostei imenso e acho que isto tem sido uma oportunidade excelente para nós nos conhecermos e trocarmos e ficarmos a conhecer melhor até o trabalho de uns dos outros. Eu sou da área das bibliotecas do ensino superior. Esta não é uma realidade com que eu contacto de uma forma muito próxima e para mim tem sido muito interessante ouvir todas estas partilhas e estas estratégias para resolver problemas. Por isso, muito obrigada a todos. Muito obrigada. Helena? Bem, Estamos a chegar ao eu fim. acho que já esgotámos o nosso tempo, ultrapassámos-lo, acho que isto daria pano para mangas, quem sabe um dia destes lançamos novamente o desafio para desenvolver alguns dos aspectos que foram aqui abordados e que se calhar merecem a pena ser desenvolvidos com um pouco mais de pormenor e explorados mais. Obrigada a todos os que estiveram, ao João Paulo, ao Miguel, ao Daniel, à Sílvia, que se disponibilizaram logo de imediato em partilhar connosco as suas reflexões e experiências que têm neste domínio, pelas preocupações também que têm na organização da informação dentro das câmaras a que pertencem. Esta preocupação é sempre presente. Não só no imediato, porque o que aconteceu na pandemia foi eu quero isto já e não sei o quê, que era aquilo que o Miguel há pouco dizia, isto é à pasada porque tem de ser, mas garantindo que na continuação do tempo continuaremos a fazer este trabalho de uma forma se calhar mais cuidada e isto ser uma aprendizagem para nós. Da minha parte, agradeço-vos a todos e espero que continuem bem e que nos vamos encontrando por aí, muito brevemente, ao vivo e a cores. Ok, Obrigado. também no digital. Se não, será o digital, porque como dizia a Ana há pouco, realmente não fosse o digital, nós não estávamos tantas pessoas aqui a olhar para o ecrã, mas a ver-nos a todos e a ouvir-nos. É importante. É verdade, também tem essas potencialidades. Então vá, boa noite, obrigada. Boa noite. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, até à próxima.